Você já parou para pensar por que, mesmo trabalhando tanto, cumprindo prazos, suportando pressões e entregando mais do que pedem, ainda assim sente que não tem paz? É como se houvesse uma força invisível que drena sua energia antes mesmo da semana chegar ao fim. Talvez você acredite que a causa está no chefe que pressiona, nos colegas que complicam, nos prazos que parecem impossíveis. Mas a verdade é que não é o mundo externo que decide a sua paz. É a forma como você interpreta e reage a cada detalhe. E é exatamente aqui que entra a sabedoria de um homem que viveu há quase 2000 anos, Marco Aurélio. Ele foi imperador de Roma, comandante de exércitos, líder de milhões. Era alguém cercado de traições, doenças, guerras, responsabilidades esmagadoras, e mesmo assim escrevia em seu diário lembretes curtos para si mesmo. Esses lembretes não foram feitos para impressionar os outros. Não eram frases de efeito para serem ditas em praça pública. Eram conselhos duros, íntimos, desconfortáveis, que ele repetia todos os dias para não perder o rumo. Eram lembretes que cortavam ilusões, arrancavam desculpas e o obrigavam a encarar a vida como ela realmente é. E é por isso que hoje podemos chamá-los de lembretes brutais. Eles não vêm para massagear o ego, mas para mostrar, sem filtro, que a vida não vai esperar você estar pronto, que a pressão sempre vai existir, que a cobrança nunca vai parar. Talvez você pense, mas como algo escrito há 2000 anos pode me ajudar hoje, no escritório, em reuniões intermináveis, em prazos apertados, em mensagens frias e cobranças secas? A resposta é simples. As pessoas mudaram muito pouco. A pressão, a insegurança, a comparação, a cobrança, tudo isso já existia, apenas com outros nomes. E por isso, hoje vamos explorar 25 lembretes brutais de Marco Aurélio aplicados ao trabalho moderno. Você vai entender como cada um deles pode se transformar em arma mental para atravessar os dias de caos. Cada lembrete vem acompanhado de uma prática imediata, um exercício de menos de 3 minutos e um microdesafio que você pode usar hoje mesmo. Porque não adianta apenas conhecer, é preciso aplicar. Não adianta admirar, é preciso praticar. O que muda a vida não é a teoria, mas a ação repetida, simples e firme. O primeiro lembrete brutal é direto. Você não controla os fatos, apenas a sua resposta. Parece óbvio demais, mas pense na última vez em que recebeu um e-mail agressivo, uma crítica inesperada ou quando uma reunião saiu do controle. Seu instinto foi reagir, levantar a voz, responder no calor da emoção. Você gastou energia tentando mudar o que não dependia de você. Marco Aurélio lembrava, não são os fatos que nos ferem, mas a forma como reagimos a eles. É aí que mora o poder. Você não pode controlar o que acontece, mas pode decidir como vai responder. Essa decisão muda o rumo do seu dia, da sua semana, da sua carreira e da sua vida. Exercício. Sempre que algo te provocar, faça a pausa de 90 segundos. Inspire pelo nariz, contando 4, segure 2, solte em 4. Repita. Durante essa pausa, repita mentalmente: o fato é o fato, a resposta é minha. Só depois escreva, fale ou decida. Essa pausa não é fraqueza, é força, é economia de vida, porque cada reação impensada cobra juros altos no futuro. Se quiser reforçar ainda mais, pegue um papel e desenhe 2 colunas. Em uma, escreva fatos, na outra, escreva respostas. Anote 3 situações da semana e veja quantas vezes você gastou energia com o que nunca esteve sob seu controle. O segundo lembrete brutal é: o obstáculo vira caminho. Imagine estar diante de um projeto travado por burocracia, atrasos e pessoas que complicam. Parece um muro na sua frente, mas Marco Aurélio ensinava que, se não dá para contornar, use o obstáculo como apoio.
Transforme impedimento em plano. Se a tarefa for grande demais, divida em blocos de 20 minutos. No primeiro, apenas abra o arquivo e anote lacunas. No segundo, resolva uma lacuna. No terceiro, revise e entregue um pedaço. 3 blocos, 1 hora, avanço real. Se ainda parecer impossível, faça a pergunta mais prática. Qual é a menor ação útil possível agora? E faça. Porque é essa ação que move a engrenagem. O terceiro lembrete brutal. A opinião dos outros não é lei. Quantas vezes você perdeu horas remoendo um olhar torto, um comentário atravessado, uma crítica mal formulada? O que fere você não é o que dizem, mas o que você acredita sobre o que dizem. Então, diante de uma crítica, faça 3 perguntas. Há um fato aqui? Há um pedido claro? Isso depende de mim? Se houver fato, anote. Se houver pedido razoável, atenda. Se não houver nada, descarte. Crie uma caixa de descarte mental. Sempre que a mente repetir cenas, diga, não depende de mim, e volte para o que depende. O quarto lembrete brutal é, faça o que está diante de você, agora, do jeito certo, sem distração. A mente adora fugir para o amanhã ou para o ontem, mas é no presente que as coisas se movem. Escolha um item da sua lista que realmente move o resultado do dia. Não o mais fácil, não o mais vistoso, mas o mais útil. Sente-se, feche notificações, coloque um temporizador de 25 minutos e vá até o fim. Conclusão, gera energia. Energia puxa foco. Foco gera mais conclusão. Esse é o ciclo. O quinto lembrete brutal é: proteja amanhã, porque proteger amanhã é proteger o dia inteiro. Ela é a parte mais cara do seu tempo. Comece o dia lembrando o que vai encontrar. Pessoas difíceis, prazos curtos, imprevistos. Decida quem você vai ser diante disso. Firme, calmo, útil. Dedique 15 minutos a uma rotina curta. Respiração, diário, movimento, planejamento de 3 entregas. Vá direto para a mais importante antes de abrir mensagens. 2 horas de foco pela manhã valem mais que um dia inteiro espalhado. E o sexto lembrete brutal. Corte o excesso de pensamento. Pensar demais não é pensar melhor, é apenas gastar energia. Use um roteiro em 3 linhas. Qual é o problema exato? Quais são 3 opções simples? Qual é a próxima ação em 10 minutos? Decisões grandes se quebram em pequenas. Errar pequeno e ajustar rápido é melhor do que ficar parado. Se o medo surgir, troque a pergunta "e se der errado?" por "o que eu faço se acontecer?" Ter um plano reduz o medo. O medo sem plano apenas paralisa. Respire fundo e perceba. Até aqui você já recebeu 6 lembretes brutais. Controlar a resposta. Transformar o obstáculo em caminho. Não ser escravo da opinião alheia. Fazer o que está diante de você. Proteger amanhã. Cortar o excesso de pensamento. Selecione um agora, apenas um, e aplique ainda hoje. Sem energia nada anda. Você pode ter a melhor estratégia, o melhor planejamento, pode conhecer todas as técnicas de produtividade, mas, se o corpo e a mente estão drenados, tudo desmorona. Pense em quantas vezes você se sentou diante do computador, abriu a tela, olhou para a lista de tarefas e simplesmente não conseguiu avançar. Não era falta de inteligência, não era falta de técnica, era falta de energia vital. E Marco Aurélio, em sua época, já percebia isso. Ele lembrava a si mesmo que a mente e o corpo não são inimigos, mas aliados inseparáveis. Um corpo fraco gera uma mente confusa, mas um corpo desperto, em movimento e nutrido, gera uma mente clara, focada e firme. Por isso, o 7º lembrete brutal é: cuide da sua energia como prioridade. Ao acordar, antes mesmo de encostar no celular, beba um copo grande de água. Parece simples, mas esse gesto ativa o organismo.
Abra a janela, respire o ar fresco, deixe a luz natural tocar seu rosto por alguns minutos. Isso não é ritual vazio, é ciência. A luz da manhã regula seu ritmo biológico, dizendo ao seu cérebro que o dia começou. Movimente o corpo. Não precisa de academia sofisticada. 10 agachamentos lentos, alguns alongamentos, subir e descer um lance de escada já são suficientes para oxigenar o cérebro. Antes da primeira reunião, faça 3 ciclos de respiração consciente. Inspire contando 4, segure por 4, solte em 4, segure novamente em 4. Esse pequeno exercício ativa o sistema nervoso responsável pela calma e pelo foco. Durante o dia, a cada 50 minutos, levante-se, caminhe, alongue pescoço, ombros e costas. Não espere a exaustão chegar. Previna antes. À tarde, tire 3 minutos sem telas, feche os olhos, solte a mandíbula, respire fundo. Você não precisa esperar motivação para trabalhar. O que você precisa são âncoras de energia, hábitos curtos e repetidos que sustentam sua clareza mesmo nos dias pesados. Anote agora 3 âncoras de energia: água, movimento, respiração, luz natural, pausas. E comprometa-se a praticar ainda hoje. Mas energia sozinha não basta se você a entrega para tudo e todos. Um dos maiores erros no trabalho é dizer sim para tudo, por medo, por culpa ou por hábito. Cada sim custa horas, custa energia, custa paz. Por isso, o 8º lembrete brutal é: dizer não é dizer sim ao que é essencial. Você não precisa de coragem para recusar, precisa de critério. Antes de aceitar uma tarefa, pergunte: isso é realmente necessário? Precisa ser eu? Precisa ser agora? Se qualquer resposta for não, recuse com dignidade. E dignidade está nas frases simples. Agora não consigo assumir. Para fazer bem feito preciso de mais tempo. Posso entregar até tal dia. Posso ajudar de forma parcial. Se alguém insistir, mantenha o tom calmo e firme. Repita a sua posição sem se justificar demais. Quem se explica demais, perde força. Quem fala pouco e claro, transmite seriedade. Hoje, escreva 2 frases de recusa e treine em voz baixa. Use na próxima solicitação que não cumpre seu critério. Isso não é dureza. Isso é responsabilidade com o seu tempo e com a sua energia. No trabalho real, os conflitos são inevitáveis. Pessoas atravessam a sua fala, comentários atravessados aparecem, cobranças injustas surgem. É aí que entra o 9º lembrete brutal. Dignidade em conversas difíceis é sua proteção. Não levante a voz, não ataque, não ironize. Descreva o fato, mostre o impacto, faça um pedido claro. Só isso. Por exemplo, ontem o prazo foi alterado 2 vezes. Isso travou a equipe e gerou retrabalho. Preciso que mudanças sejam confirmadas até às 10 da manhã. Ou ainda, quando recebo mensagens fora do tom durante a reunião, perco o foco e o resultado cai. Peço que registre a crítica no final e sigamos a pauta agora. Se a pessoa insistir, mantenha o mesmo padrão. Fato, impacto, pedido. Se insistir de novo, encerre com calma. Eu vou seguir com a pauta combinada. Depois conversamos a sós. E volte ao trabalho. Quem grita perde, quem respira e se mantém claro ganha. Em e-mails, siga a regra das 3 linhas. Uma para reconhecer, outra para dizer o que fará, outra para fixar prazo. Por exemplo, entendi o ponto, vou ajustar o bloco 2 e entregar até amanhã às 11. Se precisar de outro ajuste, me avise. Nada além disso. Menos é mais. Silêncio bem colocado vale ouro. Respiração consciente é a ponte entre perder a cabeça e manter a direção. Outro veneno moderno é a ilusão da multitarefa. Parece bonito dizer, eu faço várias coisas ao mesmo tempo, mas isso é auto-engano.
O cérebro não executa duas tarefas complexas ao mesmo tempo. Ele alterna. E cada vez que alterna, perde energia. Parece avanço, mas é reinício constante. Por isso, o 10º lembrete brutal é: faça uma coisa de cada vez até o fim. Crie um pipeline simples de trabalho. Primeiro leitura, depois produção, por último revisão. Leia e entenda sem editar. Produza sem buscar perfeição. Depois revise e entregue. Divida o dia em 3 entregas, uma grande e 2 pequenas. Para cada uma, aplique esse pipeline. Coloque um temporizador de 25 minutos. Não interrompa. Finalize cada bloco com uma entrega real. Um parágrafo pronto, uma planilha fechada, um e-mail enviado. Se o seu trabalho é atendimento, siga o mesmo padrão. Escute por completo, registre, dê retorno objetivo, execute o combinado. Não pule de cliente em cliente, não volte ao mesmo assunto 1000 vezes. Clareza gera respeito, respeito abre portas. Escolha agora uma tarefa realmente importante e leve até o fim sem alternar. Sinta como isso alivia sua mente. Mas mesmo fazendo uma coisa por vez, você pode perder a batalha se o seu ambiente te sabota. E aqui entra o 11º lembrete brutal. O ambiente decide mais do que a vontade. Aquilo que está à sua vista define o que você faz. Mesa lotada gera distração. Telefone ao alcance gera dispersão. Notificações abertas geram ansiedade. Projete o seu espaço. Retire da mesa tudo que não será usado na próxima hora. Deixe apenas a lista das 3 entregas, um copo de água e o material da tarefa. Coloque o telefone em outro cômodo. Desligue notificações. Crie horários fixos para responder mensagens. Ao trabalhar, abra apenas o que é essencial, uma janela em tela cheia. Se o local for barulhento, use um som contínuo baixo para bloquear interrupções. Tire agora 10 minutos para limpar a mesa e a tela do computador. Apague atalhos inúteis. Arquive documentos soltos. Veja como a sua mente respira quando o espaço respira também. E por fim, o 12º lembrete brutal. Constância vence intensidade. Quem tenta mudar tudo em uma semana, desmorona no 8º dia. Mas quem muda pouco todos os dias, cresce em silêncio. Use a regra do 1%. Melhore 1% hoje, mais 1% amanhã. Em um mês, você já percebe a diferença. Em 3 meses, os outros percebem. Em 1 ano, sua vida está em outro nível. Constância não nasce de cobrança, mas de revisão. No fim do dia, escreva 3 linhas. O que fiz bem, o que posso melhorar, qual é o próximo passo amanhã. Leve 5 minutos apenas. Cultive também a gratidão concreta. Anote uma linha sobre algo específico que aconteceu. Não precisa ser grande, apenas real. Esse exercício treina o foco no que existe, equilibra a mente e reduz a vontade de desistir. Quem insiste pouco a pouco, constrói muito. Agora respire fundo e perceba. Você já avançou por mais 6 lembretes brutais. Cuidar da energia, aprender a dizer não, manter a dignidade em conversas difíceis. Fazer uma coisa por vez, projetar o ambiente ao seu favor, construir constância. Escolha 3 ações ainda hoje. Uma para cuidar da energia, uma para proteger seu tempo, uma para sustentar seu foco. Aplique, marque no papel. Veja como sua vida muda quando você decide mudar apenas o que está sob seu controle. Até aqui você já aprendeu que cuidar da energia, proteger amanhã, cortar o excesso de pensamento, dizer não sem culpa, sustentar a calma em conversas difíceis e criar constância são armas mentais poderosas. Mas existe um ponto que diferencia totalmente aqueles que avançam dos que ficam presos: a responsabilidade. O 13º lembrete brutal é: você não controla tudo o que acontece, mas controla totalmente se vai ser vítima ou protagonista. Essa frase pode incomodar porque é muito mais fácil culpar o chefe, culpar a empresa, culpar a economia,
culpar o destino. É fácil apontar para fora. Mas cada vez que você aponta o dedo, você entrega poder. Você se coloca na posição de alguém que só reage, que espera o mundo melhorar para então agir. Marco Aurélio escrevia a si mesmo que assumir responsabilidade não é peso, é liberdade. Porque quando você assume, você deixa de depender do que está fora e passa a agir sobre o que está dentro. Faça esse exercício simples. Em vez de repetir, a culpa é do meu chefe, escreva em um papel. O que está nas minhas mãos hoje? O que eu posso mudar agora? O que posso melhorar em mim? O que posso entregar mesmo sem condições perfeitas? Essa mudança de postura é como virar uma chave. Você deixa de gastar energia com reclamações e começa a acumular energia em ações. Quem assume responsabilidade deixa de esperar, e quem deixa de esperar começa a agir. E se falamos de responsabilidade, precisamos falar do recurso mais escasso e mais precioso que existe: o tempo. O 14º lembrete brutal é: proteja o seu tempo como se fosse sua vida, porque é exatamente isso que ele é. Marco Aurélio lembrava em suas meditações que a vida é breve e que desperdiçar tempo é desperdiçar a única moeda que nunca pode ser devolvida. No trabalho moderno, isso significa cortar reuniões inúteis, parar de se perder em distrações disfarçadas de urgência e abandonar discussões que não levam a lugar nenhum. A cada hora, pergunte a si mesmo 3 coisas. Isso é realmente necessário? Isso precisa ser feito agora? Isso precisa ser feito por mim? Se qualquer uma dessas respostas for não, corte, delegue ou deixe passar. É duro, mas real. Quem protege o tempo, protege a vida. E não se engane achando que os mais brilhantes sempre vencem. Muitas vezes, quem chega mais longe não é o mais inteligente nem o mais talentoso. É quem sabe proteger o tempo. Constância e foco superam talento desperdiçado. Mas mesmo cuidando do tempo, existe um veneno silencioso que corrói por dentro: a comparação. O 15º lembrete brutal é: nunca se compare com o que não está sob o seu controle. Quantas vezes você olhou para o colega que foi promovido, para a amiga que recebeu elogios, para alguém que parece produzir mais e sentiu sua energia cair? Mas o que você enxerga não é a vida inteira da pessoa, é apenas um recorte. Enquanto isso, você deixa de olhar para o seu próprio progresso. A comparação rouba a alegria, rouba foco, rouba energia. A única comparação justa é com quem você foi ontem. Compare-se com o que você entregou no mês passado. Compare-se com os obstáculos que você já superou. Essa é a comparação que gera crescimento real. Então, quando a mente começar a se envenenar com comparações, faça este exercício. Anote 3 coisas que você já faz melhor hoje do que fazia antes. Pode ser simples, pode ser pequeno, mas é progresso. E progresso real, mesmo silencioso, vale mais do que qualquer comparação ilusória. E já que o trabalho não acontece sozinho, precisamos falar de convivência. O 16º lembrete brutal é: trabalhe em equipe sem perder a paz. Muitas vezes, o que mais nos desgasta não é o trabalho em si, mas as pessoas. Cada um com seu ritmo, suas falhas, seus ruídos. E você carrega isso como se fosse peso só seu, mas Marco Aurélio já dizia: os seres humanos nasceram para cooperar, como as mãos, os pés, as pálpebras, como as fileiras de dentes. A cooperação é natural, mas exige uma mudança de postura. Parar de ver as falhas dos outros como ofensa pessoal e começar a vê-las como parte do jogo. Quando alguém falhar, em vez de se irritar, pergunte: o que eu posso ajustar para que o todo funcione? Quando alguém errar, ajude a corrigir sem transformar em ataque. Quando alguém atrasar, use o tempo para revisar o que você já fez. O trabalho em equipe é menos sobre cobrar e mais sobre manter o fluxo.
Se cada um fizer sua parte com firmeza, muitos conflitos desaparecem. Então, pratique ver o outro como aliado, mesmo que imperfeito. E aqui, chegamos a um ponto que todos enfrentam: a pressão. O 17º lembrete brutal é: suporte a pressão com calma. O trabalho moderno é marcado por prazos curtos, emergências, cobranças, crises. Quem perde a cabeça nesses momentos, perde o respeito. Mas quem mantém a calma, conduz. Quem grita, transmite desespero. Quem fala pouco e com firmeza, transmite liderança. Respire fundo, organize a ordem do que precisa ser feito, fale em frases curtas e diretas, uma coisa de cada vez. Mostre que está avançando passo a passo. O caos externo só encontra espaço quando o caos interno está vazio. Sustentar a calma em meio à tempestade vale mais do que brilhar em dias fáceis. E para fechar este bloco, o 18º lembrete brutal. Você vai errar, e o erro não é o fim, é o professor. Quantas vezes você paralisou diante da busca por perfeição? Quantas vezes deixou de entregar porque queria que estivesse impecável? Mas a verdade é que quem erra pequeno e ajusta rápido, cresce mais do que quem nunca tenta. Errar não significa fracasso. Significa aprendizado. No trabalho moderno, isso quer dizer: entregue, receba retorno, ajuste, melhore, repita. Transforme cada tropeço em lição. Pergunte sempre: o que esse erro está tentando me ensinar? Muitas vezes, só o erro mostra o que realmente funciona. Marco Aurélio entendia que falhar é parte da vida. O erro é professor silencioso, mas poderoso, se você tiver humildade para escutá-lo. Respire fundo. Até aqui você já percorreu mais 6 lembretes brutais. Assumir responsabilidade, proteger o tempo, vencer a comparação, trabalhar em equipe sem perder a paz, sustentar a calma sob pressão, transformar o erro em professor. Coloque pelo menos 2 em prática ainda hoje. Escreva no papel, circule, aplique. Porque sabedoria só vira transformação quando sai do papel e entra na vida real. Ao longo deste caminho, você já percebeu que muitos dos lembretes de Marco Aurélio não são frases bonitas, mas verdades duras que exigem coragem para serem aplicadas. E talvez o mais difícil de todos seja entender que a maior parte da nossa ansiedade não vem do peso real das tarefas, mas do excesso de coisas pequenas que se acumulam e ocupam espaço mental. Você já teve a sensação de que estava sobrecarregado, mas quando olhou de perto, percebeu que 70% do que estava na sua lista não mudava em nada o resultado final? É sobre isso que fala o 19º lembrete brutal. Separe o essencial do acessório. Marco Aurélio lembrava que a vida se perde quando nos ocupamos com o que não tem valor. No trabalho moderno, isso significa ter coragem de cortar o supérfluo. Reuniões que poderiam ser resolvidas em 3 linhas de e-mail, relatórios que ninguém lê, tarefas que dão a sensação de produtividade, mas que não movem nada de importante. Se você não protege o essencial, o acessório devora o seu tempo. Exercício. Olhe agora para a sua lista de pendências. Risque 2 tarefas que, se não fossem feitas, não fariam diferença alguma. Em seguida, circule uma única que realmente move resultado e concentre energia ali. Produtividade não é fazer muito. Produtividade é ter coragem de fazer o que importa e ignorar o que não importa. Isso nos leva ao 20º lembrete brutal. Viva como se cada tarefa fosse a última. Marco Aurélio escrevia a si mesmo para lembrar que a morte podia chegar a qualquer instante, que a vida é incerta, que perder tempo com distrações é desperdiçar o presente. No trabalho moderno, isso significa tratar cada reunião, cada relatório, cada conversa como se fosse a última oportunidade de fazê-la bem feita. Não adie o que pode ser concluído agora.
Não divida sua atenção entre a tarefa e as notificações que apitam ao lado. Viva como se cada entrega fosse sua assinatura final, porque, de certa forma, é. Cada e-mail, cada documento, cada resposta carrega sua marca. E mesmo assim, a mente insiste em gastar energia com o que está fora da sua esfera de ação. Por isso, o 21º lembrete brutal é: não desperdice energia com o que não está sob seu controle. Marco Aurélio usava uma imagem simples. O arqueiro solta a flecha, mas o vento não está em suas mãos. Sofrer pelo vento depois de atirar é inútil. No ambiente de trabalho, isso significa parar de perder noites de sono com decisões da diretoria que você não pode mudar. Significa não se consumir por cortes ou políticas que não estão ao seu alcance. Focar apenas na sua entrega, na sua postura, no seu processo. Prática simples. Sempre que a mente começar a girar em torno de algo incontrolável, respire fundo e diga: isso não depende de mim, o que depende de mim agora é. Complete a frase com uma ação concreta e faça imediatamente. É esse deslocamento mental que sustenta sua paz. E como lidar com o fator mais imprevisível de todos, as pessoas difíceis? Marco Aurélio começava seus dias lembrando que encontraria pessoas ingratas, invejosas, agressivas. Ele não se surpreendia, não se deixava dominar. Isso nos leva ao 22º lembrete brutal. Aprenda a lidar com pessoas difíceis sem perder a dignidade. No trabalho moderno, sempre haverá quem critique sem motivo, quem atrase de propósito, quem espalhe comentários. Se você reagir no mesmo tom, perde o controle. Mas se responder com calma e firmeza, você mantém a liderança. Exercício. Na próxima provocação, segure 3 segundos, respire fundo e responda apenas o essencial, sem justificativas longas, sem agressão. Apenas o necessário. Lembre-se, a postura dos outros é problema deles. A sua resposta é escolha sua. E essa escolha define se você será dominado pelo ambiente ou se será quem define o ambiente. E talvez um dos lembretes mais duros venha agora. O 23º lembrete brutal. Aceite a realidade como ela é. Resistir constantemente ao que acontece só aumenta o sofrimento. Marco Aurélio dizia: a natureza faz o que deve ser feito, e cabe a nós acompanhar. Isso não significa ser passivo, mas entender que lutar contra o que já é não muda nada. No trabalho moderno, isso quer dizer aceitar que haverá mudanças de prazo, que haverá injustiças, que você dará mais do que recebe em alguns momentos. Aceitar não é desistir, é enxergar o terreno real para agir dentro dele. Enquanto você gasta energia brigando com a realidade, perde o tempo que poderia usar para se adaptar. E é justamente nesse ponto que entra o 24º lembrete brutal. Cultive a calma como arma. Em um mundo acelerado, a calma se torna um diferencial. Quase todos estão ansiosos, correndo, competindo, desesperados. Mas quem mantém a calma enxerga o que os outros não veem. A calma não é lentidão. Calma é firmeza. É escolher quando agir e quando esperar. É falar pouco, mas com peso. É perceber que muitas vezes o silêncio vale mais do que 1000 justificativas. Exercício. Pratique a calma com respiração. Pratique a calma com pausas. Pratique a calma com silêncio estratégico. Você vai perceber que sua presença passa a ser notada de forma diferente. Porque calma, em meio ao caos, sempre é vista como liderança. E, finalmente, o 25º lembrete brutal. Viva por princípios, não pela plateia. Marco Aurélio lembrava que nada é mais indigno do que viver para agradar aos outros. No trabalho moderno, isso significa não moldar suas escolhas apenas para ser aprovado, não tomar decisões apenas para receber elogios. Significa seguir o que está alinhado com seus valores, mesmo que custe a simpatia momentânea. A aprovação vai e vem, a dignidade permanece. Exercício.
Escreva em uma folha 3 princípios que você considera inegociáveis no trabalho. Honestidade, respeito, clareza, responsabilidade. Esses princípios serão a sua bússola. Porque quando você se guia pelo que é firme, não se perde nas ondas da opinião. Quando age pelo que é correto, mesmo que não seja o mais fácil, constrói respeito duradouro. E ninguém pode tirar isso de você. Respire fundo. Até aqui você percorreu todos os 25 lembretes brutais de Marco Aurélio aplicados ao trabalho moderno. Você aprendeu a controlar sua resposta, transformar obstáculos em caminho, cortar pensamentos excessivos, dizer não sem culpa, proteger amanhã, assumir responsabilidade, lidar com pessoas difíceis, sustentar a calma, aceitar a realidade e viver por princípios. Um arsenal completo para atravessar o caos moderno com força e clareza. Respire fundo. Você chegou até aqui. E se chegou até aqui, não é por acaso. Porque nem todos chegam ao final, nem todos sustentam a atenção por tanto tempo, nem todos têm a disciplina de ouvir uma mensagem inteira que exige reflexão. A maioria para no meio, pula de vídeo em vídeo, se distrai, deixa para depois. Mas você ficou. E isso significa que dentro de você já existe algo diferente, a vontade de se transformar, de encontrar força em meio ao caos, de não ser mais escravo da pressão, mas senhor de si mesmo. Você percorreu 25 lembretes brutais de Marco Aurélio, cada um deles uma chave, cada um deles uma ferramenta para enfrentar o trabalho moderno sem perder a dignidade. Do primeiro ao último, você aprendeu que não controla os fatos, mas controla a resposta. Que os obstáculos podem virar caminho, que a opinião dos outros não é lei, que fazer o que está diante de você, agora, com foco, é o que gera resultado, que proteger amanhã é proteger todo o dia. Que cortar o excesso de pensamento é libertar energia. Você aprendeu também que sem energia nada anda, que dizer não é proteger o essencial, que a dignidade é a sua melhor defesa em conversas difíceis, que a multitarefa é uma armadilha e que uma coisa por vez é sempre mais rápido e melhor. Que o ambiente decide mais do que a força de vontade, que constância vence intensidade. Você viu que assumir responsabilidade liberta, que proteger o tempo é proteger a vida, que a comparação rouba a alegria, que trabalhar em equipe exige mais cooperação e menos cobrança, que suportar a pressão com calma transforma você em referência e que o erro, em vez de inimigo, é professor. No final, Marco Aurélio também nos lembra que a vida pede escolhas claras, separar o essencial do acessório, viver como se cada tarefa fosse a última, parar de sofrer com o que não está sob seu controle, aprender a lidar com pessoas difíceis sem perder a dignidade, aceitar a realidade como ela é, cultivar a calma como arma e, acima de tudo, viver por princípios e não pela plateia. Pense na força disso. Se você aplicasse apenas 3 desses lembretes hoje, não todos, apenas 3, imagine a transformação que já sentiria em sua semana. Imagine a energia que recuperaria. Imagine a paz que voltaria a ocupar espaço na sua mente. Imagine a clareza que surgiria nas suas decisões. O mundo não muda. Os prazos não desaparecem. As pessoas difíceis não se tornam de repente fáceis. Mas você muda, a sua postura muda, a sua presença muda. E quando isso acontece, tudo ao redor também se reorganiza. E como prometido, aqui estão 2 lembretes extras, 2 presentes finais que Marco Aurélio deixou e que podem ser o fecho perfeito dessa jornada. O primeiro lembrete extra: nunca desperdice o presente tentando viver no futuro. Quantas vezes você adiou uma ação esperando o momento ideal? Quantas vezes deixou para começar quando tivesse mais coragem, mais motivação, mais confiança, mais recursos? Mas a verdade é que nada está garantido além do minuto presente. O futuro não existe.
Ele só chega se você cuidar bem do agora. Cada vez que você adia, você entrega a sua vida ao nada. O futuro se organiza sozinho quando você vive o presente com firmeza. O segundo lembrete extra: viva com simplicidade. A mente moderna adora complicar. Ela inventa problemas antes mesmo que eles aconteçam. Ela cria ruídos em torno de coisas simples. Marco Aurélio lembrava que a grandeza está no essencial, não no excesso. No trabalho moderno, isso significa parar de enfeitar tarefas, parar de buscar perfeição desnecessária, parar de complicar processos. Significa focar no que realmente entrega valor, no que realmente ajuda, no que realmente move. Quem vive com simplicidade não perde tempo com o que não importa, não gasta energia com o que não acrescenta. Chega mais longe com menos peso, e agora sim você tem todos os lembretes em mãos, os 25 brutais e os 2 extras. Juntos, eles formam um arsenal mental para atravessar o caos do trabalho moderno com calma, clareza e dignidade. Mas lembre-se, não adianta apenas ouvir, não adianta apenas admirar. É preciso aplicar. Escolha 3 desses lembretes ainda hoje. Apenas 3. Escreva, marque, cumpra, veja a diferença. Porque a filosofia não foi feita para ser admirada, ela foi feita para ser vivida. E se você viver o que ouviu aqui, vai descobrir que ninguém pode roubar sua paz sem a sua permissão. Que a verdadeira liberdade não está em controlar o mundo, mas em controlar a si mesmo. Agora levante-se, alongue os ombros, respire fundo, olhe para a tarefa mais importante do seu dia e comece. Não amanhã, não depois, não quando se sentir pronto. Comece agora, com firmeza, com calma, com presença. Porque este minuto é único e é nele que a sua vida acontece.